Olá pessoal, meu nome é Matheus, meu orientador é o professor Jorge, meu co-orientador é o professor Renato, e essa é a minha apresentação final do meu POC 1, cujo tema é monitoramento em larga escala utilizando inteligência artificial. Bom, começando pela motivação do problema, que nesse caso é o porquê de monitorar o uso da terra, acontece que ao longo dos anos o desmatamento das florestas e áreas verdes vem aumentando cada vez mais, chegando a níveis alarmantes. No gráfico da esquerda a gente pode ver a área da floresta derrubada na Amazônia, de janeiro a agosto, ao longo dos anos, e a gente pode ver que isso vem batendo recordes atrás de recordes, com 2022 incluso. Já no gráfico da direita, a gente pode ver os estados onde mais houve perda de terra por conta de desmatamento em 2021, com o Pará liderando com mais de 402 mil hectares. E especialmente por conta do novo Código Florestal, que decretou anistia aos desmatamentos anteriores a 22 de julho de 2008, se faz muito importante a gente entender como se deu e como se dá a evolução do uso de terra no país, especialmente a partir dessa data. E como fazer isso? Bom, a gente tem um grande volume de imagens de todo o planeta que são capturados por satélites com diversas resoluções. Isso acaba gerando um desafio grande, que é como tratar esses dados e gerar informações úteis para a gente. No caso, para a gente pode ser mapas temáticos que mostram o desmatamento, por exemplo. E com o passar dos anos, cada vez mais o uso de técnica de aprendizagem de máquina são utilizados para essa tarefa devido à dificuldade. Inclusive, esse é o objetivo do trabalho, que é avaliar as melhores estratégias para criar modelos que consigam gerar mapas temáticos a partir de imagens de satélite e treinar um modelo com alta acurácia para ser usado posteriormente pelo próprio CSR, o Centro de Assessoramento Remoto da UFMG, para monitorar o uso de terra em regiões do Brasil. Para esse POC 1 especificamente, os objetivos são aprofundar na área de aprendizado de máquina e segmentação semântica, a tarefa que a gente vai fazer, analisar os dados e ter melhores práticas para lidar com eles têm características específicas, e por fim levantar os principais métodos utilizados de assessoramento remoto e fazer uma análise comparativa entre eles. Bom, começando a tarefa, a segmentação semântica ela consiste em classificar cada um dos pixels da imagem em classes. Perceba que ela é diferente de uma classificação normal, porque a gente está atribuindo uma classe a cada pixel e não a toda a imagem. A gente também não está preocupado nos objetos que compõem essa classe. Tipo assim, nessa imagem a gente não quer, por exemplo, classificar onde que começa e onde termina uma árvore do fundo, por exemplo, ou onde termina um animal e começa um outro. A gente só quer saber a qual pixel qual classe aquele pixel pertence. Tem várias aplicações que usam isso, carros autônomos é uma delas. Em assessoramento remoto é muito comum a gente ter imagens desse tipo. Na esquerda a gente tem o mapa, a imagem original, e na direita a gente tem o ground truth, a máscara com mostrando mostrando exatamente qual classe pertence a cada pixel. Bom, e falando de assessoramento remoto, ele é a ciência que trabalha com a aquisição de informação da superfície da Terra sem estar em contato diretamente com ela. E o interessante é que esses sensores captam várias bandas do espectro visível e do não visível, o que pode ser relevante dependendo da tarefa. Mas agora a gente vai ver aqui, por exemplo, esse aqui é a mesma cena, usando o software do Dinâmica Ego, disponibilizado pelo CSR. E esse software consegue mostrar as bandas separadas, e aqui na esquerda a gente tem a banda azul e na direita a gente tem o infravermelho. E esse feixe que tem no meio das duas é um rio, e a gente pode perceber que o infravermelho foi muito melhor em detectar esse rio, em destacar desse rio, do que a banda azul. Então essas diferentes bandas são úteis para a gente, para fazer a classificação. Aqui a gente tem a máscara para a cena anterior, com cada pixel classificado direitinho, e esse trabalho ele é feito muitas vezes à mão, o que é muito difícil e até necessidade de fazer processos automáticos que gerem esses mapas, porque é muito difícil fazer isso. Ao todo foram disponibilizados 8 cenas para a gente, cada uma com 4096 por 4096 pixels e 4 bandas, azul, verde, vermelho e infravermelho. Cada uma das máscaras que são praticamente feitas à mão, e tem ao todo 6 classes diferentes. E uma característica importante desse dataset é que, como a gente até viu há pouco, é que essas classes são muito desbalanceadas. Isso é uma coisa bem comum nessa área, porque a maioria das imagens acaba tendo mais do mesmo. E no caso desse dataset, mais da metade é formação florestal, enquanto apenas 0,2% dos pixels é classificado como área edificada. E isso acaba sendo relevante e até um problema na hora dos treinos, porque é muito fácil para o modelo simplesmente ignorar esses pixels e associar, por exemplo, a classe dominante. A gente vai ter na prática bons resultados numéricos, mas as imagens na prática não vão ser úteis. Tem várias maneiras de lidar com isso, pode ser aumentar o dataset, tentar balancear ele, mas aqui nesse trabalho a gente escolheu por tratar isso nas redes e nas funções de perda.
Agora a gente vai analisar um pouco as redes que foram escolhidas. A gente escolheu ao todo 4, uma de baseline e outras 3 com características específicas. Primeiro a UNet, que é no baseline, foi proposta em 2015 e para atuar com imagens médicas e acabou se tornando um marco, sendo amplamente utilizada e retrabalhada. Ela tem aí 2 camadas de convolução e uma profundidade de 5, né, que foi usada no paper, fazendo esse downsampling até a parte de baixo e depois um upsampling, voltando a imagem para a escala original. Isso acaba dando esse formato de U que acabou levando o nome para a rede. Já a Attention UNet tem a mesma estrutura da UNet, só que ele tem esses módulos específicos, esses gates de atenção na parte do upsampling. A ideia é que esses gates eles vai dar mais atenção nas partes da imagem, o que vai reforçar as informações que estão vindo dessas skip connections, essas conexões que estão vindo lá de um lado para o outro. Isso na prática vai ajudar o sistema a dar mais pesos para essas features de interesse que a gente quer. Como esses pesos também são treinados, acaba melhorando o desempenho. A UNet 3 Plus tem uma ideia parecida, ela é a mais da direita dessas 3, e a ideia é parecida com a da Attention, que é de reforçar essas skip connections, mas aqui a gente está passando skip para todos os níveis da rede, né? A gente percebe que tem conexões indo de todos os lados para os finais, o que vai ajudar a reconstruir a cena também, e assim classificar melhor os pixels, né? Por fim, a gente tem o DeepLab V3. A estrutura também é parecida, né? Um encoder e um decoder, mas o diferencial é essa Atrus Convolution aí, que na prática ela é uma convolução onde você vai meio que expandir onde você vai olhar para os pixels, né? Você não vai olhar fechadinho para os 3 passando a janela, você vai dilatar isso. E isso, né? Você vai fazendo isso em escalas diferentes, chamando até dessa Spatial Pyramid Pooling. Você fazendo em escala diferente, você vai acabando pegando mais informação do que está em volta do pixel, e aí você combinando isso consegue ter resultados melhores. Partindo agora para as funções de perda, foram utilizadas 2 nesse projeto, uma que é comumente utilizada em segmentação semântica e outra com foco em classes desbalanceadas. A mais comum é essa entropia cruzada, que vai medir a diferença entre 2 distribuições de probabilidade, né? A diferença da esparsa para a normal é só o formato do dado de entrada, a normal é para hot encoded e essa é para dados normais. No nosso caso a gente vai usar a esparsa. E a outra é a focal loss. Ela tem a mesma ideia da entropia cruzada, mas a gente tem esse termo, que é esse 1-p elevado a gama, e esse gama sendo hiperparâmetro. A ideia é que esse termo penaliza as predições que a gente não tem tanta certeza, e o que na prática vai fazer com que aquelas classes que foram mal classificadas, que são aquelas, né, geralmente as menores, vão acabar penalizando muito no valor total da perda, e a gente vai meio que obrigar, de certa forma, o modelo a aprender essas classes, né, essas classes menores. Por fim, agora para a gente avaliar os resultados, né, vamos definir algumas métricas para a gente utilizar antes de a gente chegar nos resultados em si, a parte legal. É comum a gente ter problema, é comum em problema de desbalanceamento a gente não usar métricas com acurácia, porque elas acabam mascarando as classes menores. Então a gente vai usar o F1 Score, avaliando que avalia cada classe, e a gente vai usar também o Micro Average F1 Score e o Macro também. E o que é isso, né? O F1 é aquela fórmula padrão, né? 2 vezes precisão e recal, dividido por precisão mais o recal, ou então escrita dessa forma, usando os verdadeiro positivo, falso positivo e tudo mais. O ponto é que o F1 Score ele é só por classe, e para a gente ter uma avaliação de todo o dataset, a gente precisa combinar de alguma forma. E aí vem 2 estratégias diferentes. O macro F1 vai combinar todos os F1 e tirando a média, o que na prática dá um peso igual para todas as classes, né? Já o micro F1 faz o mesmo cálculo do F1, só que considera todos, né? Todos os verdadeiros positivos, todos os falsos positivos de todas as classes. O que faz ele dar um peso igual para as observações, não para as classes. No geral, a gente utiliza mais o macro F1 do que o micro F1 para problemas de classes desbalanceadas, mas aqui a gente vai estar mostrando os dois, né, para avaliação. Então, bom, sem mais delongas, vamos aos resultados. No primeiro momento, a gente fez uns testes estruturados, utilizando só a UNet, e a gente variou vários dos parâmetros, tanto do treino, de como treinar, como da própria rede em si, para a gente ver o que tem mais impacto e o que não tem. Tá? Então, o nosso baseline é como está aí na direita, e a gente variou esses parâmetros aí. Aqui estão os resultados. No geral, a gente não teve tanta mudança assim, de umas coisas para outras, tirando, é claro, o batch normalization, que foi o que
tirando ele, foi o que demonstrou um pior resultado. Mas nas outras, a gente pode ver que mudando essas estratégias, a gente não teve tanta mudança no resultado. A gente ia treinando até 100 épocas, acabou não influenciando tanto. Aqui também está uma relação dos pesos. E aqui a profundidade da rede. Acabou que nos treinos estruturados anteriores, a gente estava dando muitas convoluções por nível, então a gente diminuiu um pouquinho aqui na hora de variar a altura da rede, que mostrou até um certo impacto, mas não tão relevante assim. E agora aqui os testes finais, a gente pegou os melhores parâmetros dos testes anteriores, fazendo mais algumas avaliações e aplicamos nas redes diferentes. E aqui a gente usou a focal loss também, com gama igual a 1. Fazendo os testes internos, acabou que demonstrou melhores resultados. Então aqui está a variação da perda do treino e da validação, né? E os resultados depois foram feitos no dataset de teste que a gente dividiu. Então aqui está a variação, aqui a matriz de confusão. Um ponto importante também é que a gente agrupou algumas classes, aquelas classes aredificada e a gente acabou agrupando tudo em área antropizada. Na prática, para o CSR não fez tanto problema e para a gente acabou dando alguns ganhos de performance, então a gente seguiu assim. Então aqui estão os dados da UNET. A gente também deixou a perda da acurácia e também o F1 por classe e tudo mais para ter um resultado mais completo. A gente pode ver que teve um bom resultado, né, com um macro F1 de 0.9 aí, mas as outras redes foram melhores. Apesar das variações no gráfico, isso foi recorrente nos nossos testes, muita variação da validação que a gente acredita que seja por conta de falta de dados mesmo. Porque a gente dividiu os dados em tiles de 256 por 256, e a gente também tentou outros tamanhos, mas esse que foi o que deu o melhor resultado. E acabou que ficaram 2.000 tiles mais ou menos, mas ainda assim pode ter sido pouco para o sistema em si. Aqui estão os da AttentionNet, ela foi melhor, com 0.91 de macro e 0.93 de micro. E a que teve o melhor resultado foi a UNET 3 Plus, que teve uma convergência boa, uma matriz de confusão também interessante, e aqui com 0.92 de macro e 0.93 de micro. A DeepLab V3, de todos aí, foi o que não mostrou resultados tão bons, ela ficou pau a pau aí com a UNET normal. Mas ainda assim foram bons resultados, não dá para falar que não foram não. Tivemos todos aí dados bem interessantes. Aqui estão alguns dados visuais, a parte interessante. Então a gente pode ver aí as cenas, né? A gente tem na esquerda a cena, o RGB da imagem, a do meio é a imagem que a gente tentou predizer e a da direita é a máscara, né? O ground truth. A gente pode ver que todas tiveram mais ou menos ideia, não tiveram nenhum erro grotesco. A DeepLab V3 nas partes visuais foi a que performou menos também. Mas tem um ponto interessante que eu quero mostrar aqui para não alongar mais a apresentação, a respeito dessa cena aqui, que apesar dos dados serem feitos à mão, essas máscaras, a gente descobriu que parte deles eram automatizados, o que pode até ser um dos motivos para a gente não ter atingido mais parâmetros de melhores F1s, né? A gente pode ver, por exemplo, que tem esse caminho na cena original ali, que ele não está nem citado no ground truth. Então, isso pode ser um dos valores do resultado ainda não ter sido melhor, né? E aí algumas redes conseguiram pegar esse resultado, a AttentionNet fez até uma confusão aqui, né, de qual classe que estava ali. Mas, no geral, os resultados foram bons. Concluindo até, né, essa característica dos dados influenciam bastante. Se a gente não tratar eles, os resultados são bem piores. E as redes que lidam melhor com isso, têm estratégias para lidar com isso, performaram melhor. As redes mais recentes, essas mais modernas, demoraram um melhor desempenho, tanto no visual quanto nas métricas, como a gente pode ver há pouco. E os resultados foram bem positivos no geral. Agradou tanto a gente quanto o pessoal do CSR que gostou e está empolgado para a continuação para o POC 2. E aí, né, entrando já nos próximos passos, agora a gente vai avaliar o dataset principal, né, do Sentinel, que eles utilizam, tentar utilizar esses modelos, né, para ver os resultados, ver as melhores estratégias, como é que vão performar. Dando tudo certo, a gente vai realizar a integração desse modelo com o próprio CSR, com o sistema de CSR, e também, é claro, na parte dos estudos a gente vai avaliar redes ainda mais robustas e mais recentes, né? Um caso aí é do Transformers, que agora está bombando. E bom, pessoal, é isso.
Muito obrigado pelo tempo.